Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Vamos falar com uma convidada maravilhosa, um tema maravilhoso que a gente vai falar hoje, que é sobre relacionamentos. Eu sou a Alexia, sou a host do nosso podcast e vamos falar então com a Janine Ouriques. A Janine tem uma trajetória incrível. A gente poderia passar horas aqui conversando e falando sobre a trajetória dela. Ela fez educação física, fisioterapia, shiatsu, psicomotricidade. Também foi uma das fundadoras da Escola Autonomia, aqui em Florianópolis, em 1991. Teve a sua primeira escola, Arte Fantiulo, em 1996, onde acompanhou crianças, adolescentes por 7 anos. E em todo esse tempo, observando as dinâmicas existentes entre pais e filhos, ela percebeu padrões de comportamentos criados dentro das famílias que tinham potencial de atrapalhar esses alunos ao longo da vida e até impactar negativamente nos relacionamentos amorosos. Foi essa experiência que a fez entender que ela tinha um grande diferencial ao atender adultos com problemas nos seus relacionamentos. Quando migrou para a área da saúde, tornando-se terapeuta. Hoje, ela vai compartilhar aqui conosco algumas das questões mais complexas que ela observa no dia a dia. Vai ser difícil, mas nós vamos falar. Boa noite, Janine, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito prazer, eu agradeço demais a tua presença aqui com a gente. Eu aqui agradeço a oportunidade e quero deixar aqui registrado que eu fui convidada por uma fanchula. Isso para mim não tem como deixar de falar, né? Isso fica no suspense, depois um dia vocês conhecem essa fanchula, que é sempre uma graça, na verdade, né? Porque, imagina, em 1996, quantos anos ela tinha? Ela devia ter 8 anos. E hoje eu estou trabalhando aqui, fazendo esse podcast junto contigo, sendo convidada por ela, a gente se encontrando nisso tudo. Então, para dizer que a educação ela tem raízes muito profundas, né? E foi aonde, como tu disseste ali, que eu pude observar isso, porque eu trabalhei desde bebê, né? Crianças de todas as idades, adolescentes, porque o fanchulo, ele era para ser até uns 12 anos, mas eles vinham, 15 anos, os irmãos vinham e eles não queriam sair. A gente até estava comentando que os pais queriam estar no fanchulo. Então, realmente foi uma escola, era uma escola extracurricular, né? Então eu criei, porque era um momento que as mulheres estavam saindo para trabalhar e aí estava entrando uma culpa muito grande de deixar os filhos, e eu fui pioneira nisso tudo, né? Então eu disse, como é que eu vou ajudá-las, né? As famílias nesse sentido, né? De não ter culpa, porque eles estariam numa casa, porque era uma grande brinquedoteca. A brinquedoteca, nossa, aí nós vamos falar muito. A brinquedoteca eu trouxe para Florianópolis pela rede municipal de Florianópolis, né, da educação. Então eu era concursada e trabalhava com a educação infantil e eu trouxe como uma opção dentro da educação física. E o fanchulo, a brinquedoteca é uma sala com vários cantos. Hoje está em todos os lugares, condomínios e tudo, e fui eu a pioneira nesse sentido. Inclusive em condomínios. Mas o fanchulo não, o fanchulo ele virou uma casa. Então, cada espaço era um lugar. Então, tu imagina que as crianças podiam ficar deitadas no sofá. Eu tenho essas fotos todas. Tinha rede, tinha almofadão, então ele estava em casa. E eu fazia isso para os pais se sentirem à vontade, dizer, olha só, aqui é uma brinquedoteca, aqui tem todo o espaço de teatro, aqui é sucatoteca, tem a grama, eles estão em casa. E se vocês quiserem vir durante o dia para encontrá-los numa folga de vocês, então era muito... Eles deixavam para ir ao cinema, então passavam uma noite, eu dormia, eu morei lá, né? Mas o objetivo maior era deixar as crianças também serem crianças.
Que aí é onde a gente entra também nesse tema dos relacionamentos, né? Bem forte. Então, assim, acompanhar a formação da criança desde pequena, olhando cada característica de casal, de pais, porque muitos já eram separados, então um vinha trazer, o outro vinha buscar, então tinha todo o processo de, inclusive, esses casos que a gente estava comentando aqui, de crianças, quer dizer, como que elas se posicionavam de frente com os pais, e quando eu fechava a porta, que esse é um caso que eu conto sempre para todos os meus pais, a criança ficava fazendo choro e tal, porque a mãe estava ali dizendo, ai, minha filha, eu vou te deixar. E eu olhava para aquela cena, eu dizia, gente, o que é isso? E aí, quando eu fechava a porta, ela saía pulando. Aí eu parava e eu dizia assim, o que está acontecendo aqui? Eu pegava a criança e dizia assim, o que aconteceu aqui? É como se ela fizesse assim, ó. Eu acordasse. Então, assim, trazer para o modo que ela precisa interpretar diante dos pais. Por quê? Porque a gente aprende os jogos. Então, eles entendem assim, ah, tá, eu fiz isso e aí ela ficou desse jeito. Ah, eu faço isso, ela me dá isso. Então, o que acontece com isso? As pessoas, as crianças, nós, desde pequenos, a gente já começa a não ser mais a gente. E aí vai construindo todo esse argumento, que era o que a gente estava conversando. Eu preciso, assim, ó, passar que cada um que esteja aqui ouvindo se coloque primeiro na posição de filho. Filho, filha, quem está ouvindo, se coloca nessa posição. Eu sou filha, sim. Quem são meus pais? Tá. Agora se coloca na função de pai e mãe, se são. Tá. Antes disso, se coloca na posição de mulher e homem, de casal. Seja como for, se coloque nessa posição. Tá. Eu nunca posso deixar de olhar para isso, porque eu nunca vou deixar de ser uma filha ou um filho. E essa filha e esse filho vão se juntar para ser um casal. 2 filhas, 2 filhos, enfim, o que for, o tipo de casal que for, não tem problema. Mas e aí? Eu venho com toda essa bagagem que eu aprendi a fazer um teatro. E qual é o teatro que eu vou fazer diante desse novo relacionamento? Porque eu sei o teatro que eu vou fazer para agradar minha mãe, para agradar o meu pai. Se minha mãe tá chateada naquele momento, eu também vou ficar. Eu também vou tentar ali agradar ela naquele momento, me conectando no mesmo sentimento. É tudo muito complexo. Então, ela vai aprendendo, a criança vai aprendendo, porque quem são as referências? Nós somos as referências, o pai e a mãe, ou aquela pessoa que foi a que criou. Sempre vai ser uma pessoa, mesmo que essa criança possa ter sido criada num orfanato, ou aonde tenha sido, não tem problema, mas teve sempre alguém que virou uma referência para ela. Então, essa referência que vai dar vai modelar. Então, a gente vive na inconsciência o tempo inteiro. Então, a educação, essa introdução ela é importante. A educação me trouxe tudo isso, essa oportunidade, porque como eu trabalhei com diversos públicos, idades e ambientes, porque prefeitura municipal, pessoas mais humildes, eu ia na casa deles, eu via tudo isso. Mas todos somos humanos, não tem distinção. Não é o modo que vai viver, obviamente, culturalmente vai impactar, financeiramente vai impactar, mas dentro de cada um de nós tem uma alma, tem um espírito, seja o que você quiser chamar. E todos nós somos impactados com os ambientes que a gente convive, os ambientes que foram formados. Quer dizer, muitos tiveram um ambiente saudável, no sentido de poder ser mais a pessoa em si, ser criado daquele modo, com mais independência emocional. É essa a questão, porque os relacionamentos, o que vai acontecer? Vai bater exatamente na emoção.
que é a emoção que nos afeta, né? Então, eu sempre digo que é uma redundância, né? O afeto afeta, mas é com ele que a gente vive. E aí? Que coisas estão nos afetando? Por que eu reproduzo daquele modo? Quem que me lembra? Então, eu como mulher, e qual é a referência que eu tive? Eu tinha mais ligação com meu pai. Como é que era o meu pai? Como é que era a relação da minha mãe com meu pai? Né? Dos meus irmãos. Então, assim, por isso que eu digo assim, tem que buscar essas relações de pai e mãe. Eu até escrevi, mãe e filhos e filhas, pai, filhos e filhas de casal, irmãos e irmãs, irmãos e irmãos, e irmãos e irmãs, porque a gente não vai conseguir falar tudo, mas existe a hierarquia do nascimento de cada um. E isso faz uma diferença grande. São os estereótipos que a gente chama, né? O modo de viver, o modo de agir, mas que impacta muito. Então, quando a gente conversava, né? Tem pessoas que se acham a ovelha negra, mas por que eu sou ovelha negra? A segundogênita, mas ela não é segundogênita, ela é primogênita, porque foi o irmão que nasceu, mas é o mais velho. Como assim, Janine? É porque é por gênero. Então, ali a gente vai abrindo, e foi isso tudo que eu comecei a aplicar no Fanchulo. Os irmãos que vinham, os filhos únicos. E aí eu olhava aquilo, eu sou mãe, eu tenho um filho, né? Então, também sou avó. Então, tem todas essas relações que precisam ser vistas, para que daí eu possa começar a compreender que tipo de relacionamento eu estou fazendo, com quem, que ambiente. Então, tudo nasce, os problemas também. Como que eu vou descobrir, né? Então, é por ali, assim, acho que eu até passei... é isso que eu precisava, assim, aqui, para entender os argumentos que eu vou estar trazendo, precisa sempre dessas premissas. Eu tenho que me rever enquanto filha, enquanto mulher, enquanto... Eu estou falando de mim, né? Cada um se coloca na sua posição. Enquanto mãe, enquanto pai, enquanto avó. Então, como que eu fui e o que eu vivi na minha infância? E também durante todo o meu processo de desenvolvimento. Que coisas eu vivi, que coisas eu escolhi, onde é que eu fui, quem eram os meus amigos, como é que eu escolhia os amigos. Tudo é pela referência primária. Tudo. E aí você vai vendo como que isso se dá. Isso aqui num processo que a gente vai conversando, vai vindo. A minha própria história. Depois a gente pode entrar aqui um pouco mais, se tu quiser, né? Então... Claro, imagina, a tua experiência aí é imensa. Porque eu imagino toda a bagagem de todas essas crianças crescendo, se desenvolvendo, aprendendo a lidar com determinadas situações de uma determinada forma, porque elas foram ensinadas, né, a ser dessa forma na infância, na adolescência, e depois chegam até você falando sobre as questões dos relacionamentos. Toda essa bagagem, toda essa culpa, todos os problemas. E aí tu imagina eu assistindo, porque eu deixava eles muito livres no Fanchulo. Então eu era a observadora e eu a investigadora, porque eu dizia, o que está acontecendo ali? Deixa eu ver. Ah, tá. E aí eu ia fazendo as conexões, entende? Então, assim, é o olhar do observador, do pesquisador, o que tem por trás daquilo. Como eu estava te falando, muito curiosa, eu como professora de educação física, a minha frustração era de pegar uma turma, dar aula, devolver. Dar aula, devolve. Eu nunca tinha a continuidade. Então, no Autonomia, que eu fui uma das cofundadoras lá no primeiro, né, no 1991, e foi ali que eu tive a oportunidade de ser professora de uma turma por 3 anos e meio. O primeiro, Infantil 1, que é a base de tudo. Então, ali eu começava a entender o dia a dia, a sequência daqueles pais me trazendo, como é que a criança chegava todos os dias, a variação que ela chegava. Eu já tinha isso dentro de mim, essa curiosidade. E aí, obviamente, depois estudando, que o Luiz Eduardo foi indicado para uma psicoterapeuta. Enfim, e aí chegou lá, só para ter ideia, foi eu, o pai e ele. Ela olhou, conversou e disse, muito bem, vocês dois podem ir embora e ficar mãe.
esse foi o processo. Quem ficou foi eu. Por aí eu já deixo um ponto aí de curiosidade, porque não é a culpa da mãe, é que nós temos uma carga emocional, afetiva, muito maior do que com os homens, os filhos. Nós gestamos, né? É uma conexão muito uma conexão maior. muito mais forte, entende? Então, assim, literalmente é algo osmótico, digamos assim, sabe? Então, a mãe precisa compreender muito todo o processo de formação da criança, porque a gente é aquele cordão umbilical que fica invisível. Ah, cortei, mas não cortou nada. Então, está sempre puxando. Isso desde lá atrás eu comecei. Então, ele me levou para fazer todo esse processo. Embora antes eu já tinha feito terapias e tal, mas não nada tão profundo quanto foi a partir dali. Que depois foi o Fanchulo, foi tudo dentro dessa linha, né? Então, é por aí. A minha história tem tudo, porque assim, ó, eu sempre digo que eu não consigo ensinar ou entrar em algum assunto que eu não tenha vivido totalmente, né? Então, quando eu estou tratando de educação e saúde, como é o tema, né? Então, relacionamentos, tive vários relacionamentos. Também tenho toda uma experiência do que é os tipos de homens que eu me relacionei, o tempo que eu fiquei sem me relacionar, entende? O que depois desse tempo aconteceu com novos relacionamentos, o que eu enxerguei, imagina, de um salto, porque eu teve um período grande da minha vida que eu não me relacionei mais, porque eu tinha um monte de filhos espirituais, eu cuidava de um monte de gente, eu me dediquei à pesquisa, né? Mas que é uma coisa importante da mente colocar, tudo é relacionamento. Tudo. Então a gente não pode, não é que não possa, mas a gente deve começar a olhar para isso de uma forma mais aberta, digamos assim. Porque senão a gente fica focado naquele problema, sabe? Eu e a pessoa com quem eu me relaciono, mas a gente não vive numa bolha. A gente não vive numa bolha. Que era o que eu dizia, dentro do Fanchulo, eu sempre, os meus trabalhos todos hoje, eu chamo de processo pedagógico, a minha terapia. Porque eu vim da educação. Então, assim, quando eu fui aconselhada por vários mestres que me atenderam e pessoas, consultores e tal, eles me indicaram. O que tu faz é pedagógico, tu ensina. Então, eu sempre uso esse termo, aprender-se. Como que eu posso ensinar alguém a aprender-se se eu não me conheço? Não dá. Porque aquela história, a gente fala, né? É muito fácil falar do outro, né? Porque eu estou vendo, tu enxerga o que está acontecendo ali com o outro. Mas contigo tu não enxerga. E aí as crises e as brigas começam nisso. Não te mete. Tu não sabe o que é que eu passo. E não sabe mesmo. Entende? Então, assim, é o respeito à individualidade, não é o individualismo. Que tem vários conceitos que são muito, muito confundidos, principalmente na forma de se relacionar. Aí vem a falta de respeito, o que falta no meio de tudo isso? É compreender, é alinhar. Aí vem aqui outras questões que a gente estava falando, né? Sobre por que eu decidi estar com essa pessoa? O que me fez estar com essa pessoa? Eu já ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que é: o amor, ele também é uma escolha. Oh. Eu achei isso incrível, porque eu escolho evoluir, eu escolho melhorar, eu escolho quebrar os paradigmas e os traumas do que eu passei na minha infância para eu aprender a lidar agora na relação que eu estou, saindo de uma posição de filha do meu pai, da minha mãe, que tinha uma influência, que eu tenho atitudes parecidas e que eu tenho atitudes que muitas vezes foram aprendidas, para agora eu conseguir me dedicar a isso, ao meu relacionamento. Agora é minha trajetória, eu, meu marido,
e a nossa família. Uhum. Então, eu acho que... Para mim, essa frase me marcou muito. Que o amor também é uma escolha. E eu escolho todos os dias amar. Aham. E continuar ali. E me dedicar. E aprender, a evoluir, melhorar. Porque a gente erra. A gente vai errar a vida inteira. Mas sempre buscando ser melhor. Né? Deixando as coisas ruins que a gente aprendeu lá atrás, no lugar onde elas devem ficar, e aprendendo agora a conduzir de uma melhor forma, né? E que tal, isso que tu disseste tem todo sentido, e ao invés de deixar, não é uma questão de ao invés ou deixar lá para trás, ela vem contigo. Então eu tenho que trazer isso para a consciência e dizer, ok, eu fui aquilo, mas eu não sou aquilo. É muito próximo. Então, assim, eu estou assim, mas eu não sou assim. Nossa. Isso é profundo, isso é filosófico. E isso muda muito. Se tu tiver com isso em mente todos os dias, no sentido de quando tu estás mais vulnerável, dizer assim, eu estou assim, mas eu não sou isso. Isso a gente escuta nos relacionamentos. Sim. Mas ele não é assim, por que ele está assim, agindo desse modo? Tu já respondesse? Ele não é assim, ele está assim. Ou aquela outra frase também que eu ouvi muito em relacionamentos passados. Eu sou assim e eu não vou mudar. Isso. E aí vem essas perguntas que eu coloquei. Porque a gente havia conversado sobre por que os relacionamentos estão tão conturbados, né? Isso, quais são... Essa falta de comunicação madura, de definir esses objetivos com essa... Não dá para deixar as premissas de fora. Não dá para desconsiderar de onde eu vim, como eu fui criada. E não é ficar no passado, mas é tomar consciência de como que foi o ambiente. E aí tu tens a escolha de dizer, eu escolho ser eu agora. Só que eu preciso me descobrir. Porque eu vivi com tantas máscaras, os estereótipos que a gente falou, me colocaram tudo tão... Me colocaram porque criança. Agora tu é um adulto. É isso que eu trabalho muito. Mas agora tu é um adulto. E tu pode olhar para essa criança e dizer, ok, eu me despeço de ti, porque agora eu me torno a pessoa que eu sou, com as minhas escolhas. E quando tu fala que eu posso escolher o amor, eu tenho aqui uma questão para levantar, como eu falei, né? É porque tu leva essa carga toda. E quando tu vais escolher alguém, vai ser por uma escolha que a gente chama de uma seleção não funcional de primeiro momento. Por quê? De tudo que eu falei. Por quê? Pelas relações do passado, pela relação entre pai e filha, entre mãe e filha. Eu penso muito nisso. Pelas referências que tu tivesse. Os modelos. Então, assim... Mesmo que... É tudo muito inconsciente, né? Então, mesmo que tu... Por que eu escolhi essa pessoa? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo meu. Eu sou a caçula, de 5. Eu casei com caçula. Qual a probabilidade de dar certo? Aí, esse tema, eu vou deixar aqui como curiosidade. De tudo que eu vim estudando e vendo, porque eu apliquei muito na educação, isso até faz pouco tempo que eu apliquei numa faculdade, eu apliquei dentro de uma casa de estudantes, eram 108, divididos em meninas e meninos. Durante 3 anos e meio eu apliquei a psicologia da genitura, para selecionar quem ficava com quem, porque era duplas, né? Meninos na casa deles e meninas. Ali eu fiz descobertas aplicadas que não tem. Eu estou pesquisando sobre isso e a aplicação disso não tem. Então, como que a gente se escolhe? Porque antes eles se escolhiam. E como que eu tentei escolher duplas que fossem menos rivais, digamos assim. Por exemplo, um primogênito com segundogênito. Nossa, que interessante. Enfim, só para
para deixar uma ideia de como que isso funciona. E eu, depois de adulta, depois de estudar tudo isso, caiu as fichas assim, ó. Eu só escolhia sócios depois da autonomia, que a gente era uma diversidade, éramos 17, mas depois que eu fiz minha outra trajetória, parceiros e sócios eram caçulas. Eu dizia, mas o que é isso? E não dava certo. Qual o padrão ali de comportamento? São padrões de fantásticos, escolha. assim, que isso... E quando tu escolhe amar, tu não escolhe pela tua essência, tu escolhe ainda pelo... A gente chama de complexo. Uma seleção temática complexual. Então, quer dizer, não é consciente. E aí, quando tu vê... tá, mas é um estereótipo, é uma... Tá, mas daí ninguém vive. Não vive. Se tu tens esse conhecimento, e aí fica mais fácil. Então, assim, ano passado, eu fiz um projeto piloto para grupo de homens. Comecei um grupo de homens com meus clientes para poder ver o que dava. É incrível eu constatar tudo isso que eu estou te falando aqui, foi tudo aplicado. Então, assim, só vem confirmando tudo aquilo que eu já via desde o Fanchulo. Então, a constância se repete. Olha que doido isso. A gente vive numa roda que se repete, aí se fala de geração para geração, passa isso, passa... Porque quem que quer olhar? Aí vem o mito da caverna de Platão, para quem gosta da... A verdade dói. Quem é que sai para olhar? Para ver além. Para ver além. Não, me deixa aqui quieto, que eu prefiro não ver nada, assim tá bom. E muita gente vive, entende? Vive, tá aí. Agora, quem quer um pouco mais, que se incomoda mais, fica, eu digo, incomodado consigo próprio, vai buscar. E foi isso que eu fiz a minha vida toda, mas numa forma muito... além de ser caçula, que ela vai para a vida mesmo, eu sou uma pisciana, né? Então, assim, a pisciana eu tenho que cuidar, porque senão eu vou embora, eu vou. mas tem muito isso da essência, né? Da percepção muito forte. E por isso eu sou uma terapeuta psicocorpórea. Então, todo o meu processo terapêutico não é na psicologia, atuando, porque eu não sou psicóloga. Eu fui pelo corpo, pela minha área. E aí, todo o entendimento do que o corpo manifesta. Então, o shiatsu, ele veio para mim, para eu entender a partir do corpo, dos órgãos. Aí eu fui para a psicossomática, eu apresentei em congresso a psicossomática infantil, na época do Fanchulo. Eu apresentei como é que as crianças manifestavam as doenças e por quê. Era uma exposição do que ela estava vivendo em casa, um modo de chamar atenção. Então, é muita coisa. E eu fui aplicando, pesquisando e apresentando. Então, os meus últimos... no Estúdio Benessere, que eu abri também, que aí era dentro da área do Pilates. Eu fui professora de Pilates por muito tempo também. A gente tinha um estúdio, tinha um programa, chamava POC, Programa de Orientação Corpórea, onde eu, da minha especialização, que eu fui estudar na área da psicologia para isso, eu fazia uma anamnese, onde eu lia a pessoa. Ela dizia, o que é isso? Vinha assim, a característica no corpo da avó. Vinha as pernas da avó. Dizia, como é que pode, Janine? Pode, porque está tudo dentro de ti. Então, olha por onde eu fui, tá vendo? Eu vim da infância, construindo todo o desenvolvimento da pessoa, desde a sua infância. E quando chega adulto, é uma menina, é um menino em corpo de adultos. E isso está gerando conflitos nas relações. E aí, os meninos, os homens, mulheres aqui, eles sofrem muito. E eu estou vendo isso muito próximo, né? Imagina que passou por mim muitos anos como shiatsu, mas literalmente na minha mão como shiatsu terapeuta. Eu conheci culturas, russos, italianos, brasileiros, obviamente. É tudo igual. É tudo igual.
o modo que eu trabalhava, tanto que eles diziam, a gente não acha esse shiatsu em lugar nenhum. Eu disse, pois é, eu fui buscar coisas dentro de uma proposta pedagógica de como que se dá isso e como que manifesta o fenômeno do teu corpo. Por que tu tá doente? A relação com filhos, rigidez, a forma de não aceitação, tá tudo no corpo. E aí, do shiatsu, eu fui migrando. Quando eu vi, eu estava construindo o meu método, que é a terapia psicocorpórea, a análise psicocorpórea. Quer dizer, a partir do corpo, tu consegue entender aonde que está a construção psíquica. Sabe? Então, não é a psicologia em si, mas é muito da psicologia. Mas muito pelo corpo. Então, esses meus mentores, eles diziam, e é muito por imagem. Eu trabalhando, a minha mão já caminhava nos corpos, assim, os meus clientes sabem disso, ó. Aí para e fica ali. E aí começa a vir as memórias, né, do corpo. Então, hoje tem microfisioterapia, tem tantas técnicas, qualquer uma delas. Se a pessoa resolver se abrir para se trabalhar, ela vai conseguir ter respostas. Entende? Uhum. Porque vem de dentro. Então, assim, tem um corpo que sofre aquilo que a mente... A psique está formando, não está digerindo, não está organizado. Então, que bom que a gente tem isso. Eu sempre digo isso. São sinais. O corpo emana. Então, ele diz, olha para isso porque ainda dá tempo. Te cuida. Mas quando tu fica numa repetição, aí se tu for juntar isso que eu estou falando com as doenças, tu vai ver, chega facinho a um igual a não estou mudando a minha forma de pensar, não estou resistindo. Então, os relacionamentos vão ficando saturados disso. Entra no que tu disse são poucas as pessoas que têm epifania e que eu preciso melhorar isso aqui, eu preciso tratar isso aqui, eu preciso resolver essa situação que está me influenciando agora nas atitudes que eu estou tendo. Porque eu imagino que no consultório deve vir um monte de pessoas, né, falando sobre seus relacionamentos, N situações, né, de homens, de mulheres, Então, assim, tudo vem de uma chavinha de um princípio. Exato. E vou te dizer, esses estereótipos, eles não passam de 12 a 15. Sabe aquela frase que a gente diz, família é tudo igual, só muda de endereço? É isso. Porque os jogos são muito parecidos, porque nós somos todos com a mesma base, digamos assim. Então, por isso voltar e olhar quem foram os meus pais, os meus avós, mas não é ficar lá, é olhar para aquilo e dizer o que eu tenho deles, o que eu estou carregando. Tanto que tem tantos trabalhos que, né, a ancestralidade, tudo isso, não é ficar lá, é olhar para aquilo e dizer, ok, eu entendi. Agora, como é que eu estou? Isso vem de lá, mas não é meu. Não é meu, exato. Ai, fizesse eu lembrar, assim, de uma cena do meu filho, O Luiz Eduardo tinha bronquite asmática, pequeno. Várias vezes, ele quase morria. Eu dizia, esse guri vai morrer, porque ele não tinha ar. Depois de tanto trabalhar, depois que eu entrei nisso tudo, veio a imagem que ficou na minha memória. A minha mãe era asmática. E quando veio a imagem, eu pequenininha, numa janela que a gente tinha lá no apartamento, a mãe... E eu, pequenininha assim, imagina, olhando para ela e tentando respirar. Como a caçula, a minha ligação com ela era muito forte, então é osmótica. Eu sentia aquilo. E quando eu olhei para o Luiz Eduardo, eu falei, uma homeopata que conseguiu trazer isso. Nossa. Porque ela trabalhava a família. A cena veio, eu falei, cara... Aí ela disse, Luiz Eduardo, tu vai ter essas gotinhas. Ele tinha uns 7 anos. E tu vai ter ela na tua mochila. Quando tu sentir que tu vais ter alguma coisa, tu toma as gotinhas e tal. Quando me veio essa cena, eu disse para ele assim... Vamos combinar uma coisa? Quando isso acontecer, antes de tu tomar a gotinha, tu faz assim, ó.
pensa na tua mãe e diz assim, ó, isso não é meu, é da minha mãe. Isso não é meu, é da minha mãe. Repete umas 3 vezes. Ele estudava no Coração de Jesus, eu morava ali no centro. Ele veio descendo, o dia que eu estava esperando ele veio descendo a escada correndo, rindo, dizendo, mãe, tu não acreditas. Eu disse, o que foi? Eu fiz e deu certo. Sabe? Então, assim, é de tu entender vivendo. Não tem como. É só vivendo. Então, a partir daquilo ali, as nossas conversas foram outras. Estás entendendo o que é? É só vivendo. Então, tem coisas que passou, tem coisas que, né? Mas aonde que está? Então, a gente sempre teve essa conversa. Da onde que está vindo isso? Isso não é teu. Larga a mão. É o que tu disseste, é ter essa coragem de olhar e dizer, isso não é meu, é da minha mãe. Então, a história do honrar pai e mãe, claro, porque foram eles que te deram a vida. Mas não necessariamente tu tem que honrar a forma que eles se relacionam, porque eles são humanos também. A gente coloca eles no pedestal, né? Mas não pode. A gente também erra. Então, a seleção que cada um vai fazendo parte sempre do princípio da onde que a gente veio. Então, os relacionamentos vão ser isso. Então, quando eu trabalho com os meus clientes, eu espero que um dia eu consiga ver vocês se relacionando e rindo em determinadas situações, que os dois, aí entra um ponto bem importante, porque muitos se trabalham isolados. Ou por exemplo, tu te trabalha, vai na psicóloga e ele não. Vai dar choque. Vai dar o desequilíbrio. Né? Por quê? Porque tu avança. E ele está ficando. Entende? E aí? Como que faz? Eu não posso ir né, atrás dela. Não é ir atrás dela, é te encontrar. Né? Então, eu entendo também que essa busca desse autoconhecimento, muitas vezes é difícil. Porque eu posterguei muitos anos. Meu marido hoje também, ele está fazendo terapia. Mas eu acho que muitas pessoas têm que chegar num patamar, num momento da vida, que é agora, é tudo ou nada. Se não for agora, alguma coisa vai acontecer, vou entrar em um surto, vai acontecer alguma coisa. Precisa, né? Então, eu também posterguei ao longo de muitos anos essa busca pelo autoconhecimento, porque é difícil. E eu imagino, então, para esses casais que chegam lá para ti com questões complexas, trazendo essa bagagem, o quanto deve ser impactante também começar essa trajetória. Sim. Uma das coisas que a gente estava conversando também, que eu não falei, é sobre qual o principal, digamos, ponto, né, que tu me perguntaste, qual o principal ponto que traz. Eu trouxe o que fica mais evidente para mim dos homens, uma frase, dos homens e das mulheres. Os homens, eu não entendo o que se passa na cabeça dela. E aí, esse trabalho que eu estou fazendo com eles, é como se eu estou procurando ensinar como que a nossa mente funciona, eu como mulher. Mas é tão difícil assim. Mas nós temos uma duplicidade. Nem a gente se entende. Tu vais possivelmente achar o sentido para isso. Quando a gente diz, eu sei que eu não sei se eu quero. Tá, não, eu vou. Eles são completamente objetivos. Eles decidiram, eles vão lá, fazem aquilo e deu. Eles conseguem pensar numa coisa. Eu sempre brinco com eles. Enquanto tu estás achando que tu vais convidar ou vais dizer, a gente já foi, já viu tudo, já brigou, inclusive, já fez tudo. E a última coisa que sai é a resposta conforme for. E eles ficam assim, ó. Aí eles diziam assim para mim, meu Deus, é isso mesmo, que loucura é essa? Isso vocês não conseguem ver, isso passa na gente. Porque nós temos essa, digamos, somos divididas nesse sentido, a gente não consegue essa objetividade que eles têm. Mas é uma característica da mulher, é a subjetividade. A graça, a beleza, né? Tudo isso está na gente. Eles ficam encantados, né? E a gente quer admirá-los.
E essa é a maior reclamação dos homens? Eles assim, dizem de não entender a de nossa não cabeça. entender. E, assim, tem mais. Isso é uma frase que para mim é muito, muito forte. Mas, assim, por exemplo, eles dizem a teimosia, a agressividade, a falta de atenção, a indecisão para uns e o excesso de empoderamento para outros da mulher. Tem essa queixa, tá? Mas aí a mulher, ela... nossa, isso é complexo. A busca do empoderamento e o empoderamento, a mulher num cargo superior, a mulher ganhando mais ou tendo maior influência. Hoje a gente tem tantos influencers, né? Sim, Isso afeta demais o homem. afeta a mulher, inclusive. Ela está começando a se dar conta disso. Se as mulheres, né, me ouvirem aqui, deixa isso ficar um pouquinho dentro de cada uma, assim, e tentar refletir sobre isso. Né, que a gente estava falando sobre a guerreira e tal, que eu fui muito guerreira na vida e hoje com 61 anos é mais tranquilo eu chegar e dizer basta, deu. Acabou a guerra. Acabou a guerra, porque não... Inclusive para um relacionamento, né? Mas nem a mulher ainda se deu conta. Ela entra nas crises, porque ao mesmo tempo que ela quis se empoderar, eu me incluo, não estou fora, a gente tem... Em alguns momentos a gente cai num vazio. E aí essa duplicidade começa a ficar mais forte, dizer eu quero, não quero. Então, assim, as perguntas importantíssimas que precisa para fazer esse alinhamento. Por que estamos juntos? Ter a coragem de olhar um para o outro. Faz esse exercício, depois me conta. Vou fazer, com certeza. Por que nós estamos aqui, ó? Como está aqui, ó? Vamos fazer esse exercício? E se alguém, um dos dois, falar, ah, não, para com isso é uma... Ali já tem algo para ser olhado. Entende? Porque vai precisar de maturidade, vai precisar sempre dessa vontade. Sim. E aí depois eu vou te responder por que pode ser que aconteça isso. Então vamos lá. Por que estamos juntos? O que queremos? Quais são as afinidades que nos aproximaram? Por onde queremos caminhar? E o que queremos construir? Nossa. Faz esse exercício, depois tu me conta. E aí eu te digo que talvez o medo de fazer isso esteja em ouvir as respostas ou nem ter as respostas. Nossa, pesado. Eu imagino que devem ter muitos relacionamentos que vão ficar sem as respostas. E aí? Olha o buraco. Só que esse buraco, ele já existe. Estamos fazendo de conta que estamos vivendo. Ainda mais agora, na era digital. Tudo lindo, meu relacionamento é perfeito. Estou aqui, acolá, minha vida é Não, incrível. Hoje o buraco está muito maior. Porque é todo um panorama que se desenvolve, né, para tudo. Então, assim, é a própria estética, a questão da própria superficialidade triplicada daquilo que a gente já era, né? Para a mulher, o etarismo, que eu acho que também é algo... A mulher, ela tem um prazo de validade, né? E aí entra também as reclamações das mulheres dos homens. Então, tu fez lembrar, eu anotei aqui se viesse isso, conversando com duas pessoas, um amigão meu, ele disse, Janine, os homens estão assustados. Eles estão, inclusive, escondendo o que já tem. Eles alugam um apartamento para começar, se tem para começar, para não mostrar o que tem. Mas assustados. Assustados com o que a mulher quer. A desconfiança que tem. Porque aqui, ó, tem um ponto que eu não falei da mulher, né? O homem, eles não conseguem entender o que passa na cabeça das mulheres. As mulheres, a desconfiança sempre é a sombra. Será que fez isso? Será que eu quero aquilo? Mas ele está esquisito. Aí a fantasia começa. Aí gira. E a nossa imaginação, ela... Se toda mulher tiver a coragem de fazer esse exercício, as coisas começam a mudar.
porque depois, mais para frente, vai entender aonde que vai estar chegando tudo isso, né? Então, assim, que eu estava te falando do que eles reclamam, né? Dessa teimosia, agressividade e tal. E em ambos os casos, eles ficam perdidos. Por quê? Porque eles aprenderam que muitas vezes é melhor calar, ficar em silêncio. Mas quando a gente fica em silêncio, aquela famosa frase, quem cala consente. Então, se me fez alguma coisa que eu não gostei, Isso é muito mais para nós. Eu não estou afirmando essa atitude para continuar fazendo? Então, eles, como eu expliquei, que eles não entendem direito o que está acontecendo na nossa cabeça, eles se calam. Eu não sei mais o que dizer. Se eu digo uma coisa, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Eu já ouvi. Mas, meu Deus, mas ela me disse isso agora. E agora ela não quer mais. Aí eu dou risada com eles, a gente se diverte no fim, porque eu disse, pior é que é isso. Tá, e daí o que eu faço? Eu fico louco, porque eu fiz tudo certo. E ela não queria mais. Porque a gente fantasia. A nossa expectativa? A nossa expectativa não é porque a gente desenha tudo. A gente desenha tudo e se sai fora daquele desenho, a gente não está livre para a novidade. Não está. Para a espontaneidade. A espontaneidade não está. Vamos lá. Mas o que vai ser? Não sei, vamos viver. Sabe? Se abrir para a vida e sair desse formato. Porque é a história da caverna. Uhum. Não, aqui a gente já conhece. Então vamos ficar aqui. Se vive. Talvez se vegete. Mas não vive a vida que tem para ser vivida. Que é muito mais leve, que é muito mais prazerosa. Então, por que muitas mulheres hoje querem ficar sozinhas? Inclusive eu vi um estudo que estava... Enfim, fizeram uma pesquisa, na verdade, mostrando que até 2030, mais da metade das mulheres vão preferir estarem sozinhas, por opção. Não sei se isso foi aqui no Brasil ou se foi em algum país específico, porque eu li por cima. Mas essa pesquisa mostrava isso, que as mulheres elas vão preferir ficar sozinhas. Isso me impactou muito. Aí tem várias coisas que a gente poderia tocar. Que não vai dar tempo para tudo isso, mas deixa aqui no ar, assim, ó. Pensem sobre a possibilidade das escolhas, por que ela optou por isso, se realmente é uma escolha, como é que eu vou dizer, natural, da essência, ou se é de uma frustração, porque tantos bichos hoje, os animais estão adoecendo com as doenças de humanos. Amo animais, tá? Mas é verdade. Eles estão adoecendo, entendeu? Com as doenças dos humanos, coisa que não é natural. Então, comecem a botar essas perguntas dentro de si. Essas minhas escolhas estão sendo pela naturalidade ou porque tem um tom agressivo quando tu vê. Estou muito bem sozinha e tal, não sei o que, resolvida e faço... E tá tudo bem. Eu só estou dizendo que talvez tenha algo mais. E aí tem a questão das mulheres, que ela aponta, né? Que tu me trouxesse essas questões. Os homens têm aquelas queixas, as mulheres. Eu quero crescer, fazer as minhas coisas, mas ele me segura. Eu já ouvi muito isso. Eu quero ir, mas ele não vai junto. Não acompanha, né, Por quê? Porque a mulher, quando vai, ela vai. A mulher tem essa possibilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas por isso, por essa que eu estava te falando, essa duplicidade que a gente vive, também faz com que a gente faça muitas coisas. E talvez isso também seja uma distração, para não focar naquilo que é mais importante. Então, são fugas. São pontos de fuga. E é doidíssimo o que eu vou dizer. E muitas dessas fugas são as crianças. Aí de tudo que a gente já conversou. Trabalho. Para quem não... Eu acredito, né? Uma opinião minha. Quem não tem filhos vai colocar isso... Vai achar em algum lugar. Isso, às vezes esse vazio interno, enfim. É o trabalho. Isso. E qual foi a opção realmente de eu não ter uma criança? Ter a coragem de dizer.
Porque tem muitas mulheres hoje sofrendo muito com isso. Nossa, muitas na minha mão, muitas engravidaram. Janine tá lá, tô eu lá com a mãozinha, vendo, e perdem. Nossa. Abortam. Aí vem uma frustração maior ainda. Então, quer dizer, estão colhendo os óvulos, está tudo dentro de uma forma não natural. O que está levando? Será que param para pensar sobre isso? Claro, tem um mundo de tudo mudado. As alimentações, como é que faz, a falta de atividade física, tudo isso é um contexto. Agora, o quanto eu, com a minha mente, com a minha forma de pensar, estou sendo levada ou paro para me responsabilizar por isso? É a minha vida. E a mulher, ela vai ser criticada independente da escolha. Porque se ela escolher a família e a dedicação para os filhos, escolher ter uma família maravilhosa de margarina, de comercial de margarina, ela vai ser julgada. Poxa, mas a mulher está se empoderando, né? A gente quer adquirir coisas que as mulheres nunca tiveram, fazer coisas que nós nunca fizemos. E se ela escolhe também não ter filhos, ela também é julgada. Eu posso falar por mim, né? Que eu não pretendo ter filhos e eu já ouvi que eu não vou conhecer o verdadeiro amor, que o relacionamento uma hora ia estagnar, ia ficar chato e que eu tinha que preencher isso com alguma coisa. Que eu nunca ia ser amada de verdade, porque o amor verdadeiro é dos filhos. Então, eu até hoje, eu falo sobre isso e tá tudo bem, cada um tem a sua opinião, mas por muito tempo eu me reservei, eu prefiro não falar do assunto, para eu não ter que ficar ouvindo determinadas opiniões. Mas a mulher, ela vai ser criticada. Se ela escolhe ter um cabelo longo, é porque ela tem um cabelo longo. Se ela corta o seu cabelo e fica com o cabelo curto, é porque ela tá com o cabelo curto. Sabe uma questão importante quando tu fala? Se a gente fosse parar para pensar, quem mais, quando tu diz, né, a mulher sempre vai ser criticada, por quem? Pela sociedade, pelas outras mulheres, pelos homens. Quem que faz a sociedade, né? Somos nós. Então, assim, o modo que a gente... Uma dica. Começa a prestar atenção em quantas críticas tu recebe por dia. E quem te critica? Viver é diário. Eu digo para eles, é horário. Presta atenção no que acontece diariamente. Quem é aquela pessoa? Qual a posição que ela está? O que ela faz da vida dela para ter a coragem de apontar para mim aquilo que eu vou fazer, aquilo que... E aquilo... Ela é exemplo? É uma forma assim, ó, de respeito ao outro. Isso é com a maturidade que vem, tá? Porque eu já fui dessas aí, de falar da outra... Acho que todo mundo. Ninguém sai ileso. Ninguém sai ileso. Com a maturidade, com todo o processo de autoconhecimento, que é por isso que é fundamental, que veio lá do início que a gente começou a conversar, sem isso, tu não tem como ensinar ninguém, opinar na vida de ninguém, porque tu não sabe como que aquilo se dá. Tu pode ouvir, por isso que hoje tem tanto a escutativa. Olha como a sociedade vai construindo as necessidades. A gente está voltando. Não tem como. Chegou num ponto que a tecnologia tomou conta e está tudo bem, porque ela nos ajuda muito. E quem alimentou tudo isso fomos nós, com a nossa inteligência, né? Então, assim, é usufruir disso agora com a melhor forma, né? Usando da melhor forma. Porém, o humano é humano. Ainda. Deixa eu botar o ainda. Muitas coisas por aí já existem, né? Muito diferente. Mas, assim, daquilo que a gente conhece, como que eu aponto alguém? Eu tenho a coragem de apontar para alguém. É aquilo que eu aponto no outro que eu deveria apontar para mim. Diz mais sobre a pessoa que está falando. Exato, é por isso que hoje se fala. É muito mais sobre você, sobre ela do que... Então, quem está do outro lado, quando ouvir a crítica, para e diz assim, isso é meu? A história do meu filho. Isso é meu ou é dela? Ela está projetando isso em mim.
Inclusive, eu vi uma frase também essa semana que eu achei maravilhosa. A colocação das palavras. Não siga a bula de quem vive comprimido. Que bom. É É isso aí. isso. As pessoas estão ali presas Uhum. a tantas coisas. Uhum. E às vezes vê uma mulher se empoderando e tomando as suas... enfim, as coisas que quer fazer ali para sua vida e as decisões que gostaria e se empoderando cada vez mais, está sendo julgada por quem está lá preso. Então, tem alguns pontos aí. Primeiro, eu gostaria de estar nesse lugar dela, mas não consigo. Então é mais fácil dizer o que ela pensa. E aí, se tu for nessa linha, tu vais entrar num processo de regressão. E tem uma outra questão dentro dos relacionamentos, tá? A questão da guerreira, a questão da empoderada. Ela quer ou ela não quer ter uma relação? Porque quando tu fala, eu pego o exemplo de quem está comigo. Né? É muito forte quando a gente fala isso. Eu quero, eu vou fazer, eu tô crescendo, eu. Relação é o quê? Dois. Somos nós. Então, por isso as perguntas. Então, eu decidi ficar sozinha. Mas se eu quero estar com alguém, nós vamos ter que ter os alinhamentos, nós vamos ter que ter as combinações, o que nós estamos fazendo juntos, o que a gente quer, sem perder a individualidade. Uhum. A comunicação, ela é a base. A base de tudo, de todos nós, que é isso que complica. Entende? Mas esses entendimentos da onde eu vim, dos modelos que eu tive, a minha forma mente, como é que ela foi construída, como é que eu recebo cada informação do dia a dia. Por quê? Porque tu está no trabalho. Tu vais ter pessoas ali que selecionando, tu vais olhar e dizer assim, meu Deus, ela tem a tipologia da minha irmã. Uhum. É com meu irmão que eu faço isso. A gente associar. Na hora. Uhum. E isso não é para te aprender a lidar com esses estereótipos. Então, lá atrás eu estava falando, caçula pode casar com caçula? Pode, desde que conheça as características e o porquê, porque vai ter sempre os confrontos. Por exemplo, nessa característica, eles se sabotam. Então, uma briga ali de ego. Tem, porque se dão muito bem, mas vai ter um momento que não vai dar. Quando tu vê, tu está sabotando o outro. Então, por aí vai, sabe? Essa questão de todos esses relacionamentos vão passar por aí, sabe? É complexo, mas, ao mesmo tempo, pode ser mais simples se tiver essa conversa olho no olho. E são assuntos tão complexos, densos, que a gente poderia passar horas e horas aqui falando sobre todos esses exemplos também que você recebe, né, nos seus atendimentos e nas questões da vida, das relações que a gente tem, que a gente ouve uma amiga falando, né, as nossas dificuldades também. Então, gostaria de agradecer demais a tua participação, foi incrível te ouvir. Obrigada, que bom, que bom. Aprendi um monte. Que bom. Agradeço demais vocês aí que estão assistindo, acompanhando a gente. Se vocês aprenderam também alguma coisa, se vocês vão levar isso para a vida de vocês, deixe um comentário, curta, compartilhe. A gente está aqui fazendo esse trabalho para levar algo para vocês, para levar algo adiante para a sociedade. Porque é isso que importa. A gente se preocupa com todas essas questões, com relacionamento, com o nosso empoderamento feminino, com a questão dos homens que passam por tantos machismos também, que muitas vezes a gente não vê, a gente não percebe. Nós, como mulheres, nós falamos tanto, né? Porque nós sofremos o machismo, mas os homens, eles sofrem demais também. Porque eles são ensinados, né? A não chorar, a não sofrer, a não expor as suas vulnerabilidades. E o que a humanidade precisa hoje é de vulnerabilidade, é de conexão, é de amor, é de compreensão. E é isso hoje que a gente gostaria de levar aí para vocês. E aí eu queria só deixar uma dica. Se quiserem perguntar alguma coisa, dúvida, eu estou disponível ali no Instagram. Legal. Podem me mandar. A gente vai deixar o Instagram da Janine que daí eu vocês. respondo, entrem em contato que eu respondo. Enfim, porque é complexo, é aberto demais, né? Então,
a gente vai ter outras oportunidades. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço pela possibilidade de estar aqui falando sobre tantas coisas bacanas, assim, e contribuindo, como tu disseste, né, para uma sociedade melhor, que hoje a gente precisa retomar isso com mais consciência, né, e eu chamo isso de consciência de si. Com certeza. Um núcleo sendo trabalhado com cada pessoa sendo o seu núcleo, a sua unidade, ela reverbera para todo o entorno. A consciência coletiva. Exato, eu deixo assim o exemplo sempre da pedrinha que tu joga num lago e ela vai reverberando. Então, para tudo na tua vida, toda a tua atitude que tu fizer, tudo é aquela pedrinha que tu jogou e aí vai reverberando, aí alguém lá se sentiu, vai falar para ti, o que aconteceu, mudou tudo? Mudou. Então, se isso muda também para o desconforto, pode mudar para o conforto, né? Então, vamos fazer isso acontecer de uma forma mais sadia, melhor. Vamos, sim, deixar um legado mais alegre, de coisas maravilhosas, né? Para a sociedade, Exatamente. Que é isso que a gente precisa. Muito obrigada. Eu que agradeço, sempre.